Fala Dev, tudo bem com você? Meu nome é Wallace Oliveira, venho trazer para vocês agora no mês de abril um conteúdo inédito aí para você que quer levar sua aplicação para a web. Um conteúdo exclusivo e gratuito para você da comunidade intraweb. Então, nesse mês de abril aí a gente vai fazer uma maratona de vídeos mostrando para você como utilizar alguns componentes do Bootstrap, como criar ali a sua página de login, o seu dashboard bonitinho, sua lista utilizando o callback, sua tela de cadastro ou o seu modal de cadastro, né? Então a gente vai estar trabalhando em uma série de conteúdos aí totalmente gratuito. Então, inicialmente o que a gente vai dar? A gente vai dar uma introdução aqui, mostrar como que se aplica, como que se desenha cada componente aqui na web. Então a gente vai trabalhar com o Bootstrap 4, né? Só que a gente primeiro vai dar uma olhadinha no 3, ver um pouquinho da diferença do 3 por 4, né? Então fica a critério de cada um a trabalhar com o Bootstrap que achar melhor. Eu recomendo sempre a última versão, né? Então tem o B4, que é o estável, e tem o B5 também, que está aí na fase beta aí. Então vamos iniciar então a nossa maratona. Sejam bem-vindos e aproveitem ao máximo o nosso conteúdo aí totalmente gratuito para você. Então, inicialmente, eu recomendo aí para quem não conhece nada de web, acessar aí o site w3school.com, né? A gente vai clicar aqui em Bootstrap. Então, nele, quando a gente clica aqui e seleciona o Bootstrap que a gente quer trabalhar, ele vai abrir para nós uma página. A internet está lenta. Então ele vai abrir a página aqui para nós, mostrando aqui todo o conteúdo aí disponível no Bootstrap 3 para que a gente possa trabalhar aí no intraweb. Então aqui ele fala um pouco sobre o conteúdo, né, como que ele vai funcionar, o responsivo, como que vai fazer as divisões das colunas, como que vai ser exibido no mobile. Então ele vem apresentando para a gente. Recomendo vocês entrarem, darem uma lida, entender o que é container, o que é RUM, o que é linha, né, ROM, como que funciona aqui as calls, né, a divisão da tela. Então a gente vai passar por isso aqui também hoje. Então inicialmente eu vou apresentar os componentes mais utilizados, que seriam as tabelas, né? Vamos iniciar por elas aqui, que a gente está acostumado aí com o grid, o dbgrid, o wgrid. Então eu particularmente utilizo tudo componente praticamente web. Eu desenho as telas, eu não utilizo dbgrid, wdbgrid e outros componentes. Eu gosto de trabalhar os componentes mais já a parte desenhada, utilizando lá um label que eu vou ensinar para vocês mais para frente. Então, o nosso table, né, ele é a nossa tabelinha, porém, né, o nosso grid. Porém, ele possui aqui algumas particularidades, né, para fazer alguns efeitos, igual a gente vê aqui o strip, né, striped, que ele colore para a gente uma linha sim, uma linha não. Temos aqui a tabela bordeada, né, que é deixar ela toda com bordas. Temos o hover, que é o efeito, né, quando você passa o mouse, aquele famoso mouse over. Então a gente consegue ter isso aí. Temos também o condensado, né, que é uma tabelinha mais assim achatadinha, mais quadradinha. Não sei se está dando para vocês reparar direito, depois vocês acessem aí. E temos aqui as classes, né, o TR, como colorir, como utilizar as cores, né, o default, que é o claro, o success, que é um verde. E quando a gente está trabalhando com a classe de tabelas, ele vai ser um pouquinho mais suave. O Danger, que é o nosso famoso vermelho aí, também ele é mais suavizado. O Info, a gente vai trabalhar sempre com essas classes de cores. Vocês podem ter também as classes personalizadas. Então, como que eu declaro cada uma dessas? Então, tá aqui, praticamente idêntico. O Active, né, o Default, o Success, o Info, o Warning e o Danger. Então, tem uma série aí de cores que a gente vai estar trabalhando. Tem as cores nativas ou a gente pode utilizar lá. Eu vou passar um sitezinho que eu descobri essa semana para vocês pegarem lá as cores de acordo com o que vocês precisarem.
E também temos aqui a classe, né, da tabela responsiva. O que acontece? Se você não está utilizando aí um data table da vida para a tabela se posicionar na sua tela ou no mobile, a gente utiliza a classe table responsive. Para quê? Ela pega a dimensão da sua tela e vai criar um scroll, tanto horizontal como vertical, para que seu grid ou sua tabela seja exibida de forma aí bonita para você mostrar para o seu cliente. Também utilizamos aqui as imagens, né? A exibição de imagens, que a gente tem a tag image, onde a gente vai passar um caminho, né? A gente está acostumado aí com TImage no Delphi, então aqui a gente vai passar um caminho, né? A classe que a gente vai utilizar, se é o Rounded Score, ou Cycle, ou New. Vocês entenderam, mas tá bem. Então aí a gente tem essas classes, né, que fazem a nossa imagem ficar ali um retangular bordeado, ou um círculo, ou mesmo um retângulo com uma borda, né, para falar em um português claro, que em inglês mesmo eu não sei. Então é bem simples a gente declarar também aqui a nossa imagem. Então a gente vai pegar um pouquinho de cada componente desse mais para frente e vamos brincar. Então primeiramente eu tenho que apresentar para vocês os componentes mais utilizados por nós. Utilizaremos também alguns alertas, né? Não aqueles alertas que vai abrir a mensagem igual o Switch Alert, que seria o nosso famoso show message da vida, o Switch Alert. Esse aqui é mais um alert para a gente colocar ali no topo, para notificar o usuário que na hora que ele for preencher, ele tem que dar uma atenção no formulário. Dessa forma, como que é declarado? A gente vai abrir uma classe, um div, né? Vai chamar a classe alert e vai passar o alert color, né? O alert suite, o alert success, o alert info, o warning ou date. Para quê? Para que ele possa colorir para a gente aí o nosso div da cor que nós necessitamos. Então a gente pode usar o strong para fazer um negrito, né? Como a gente pode ver aqui acima. Então dessa forma é bem simples. Ah, mas eu não sei nada de HTML, eu também estou aprendendo. Então você tem o site que é o W3 School para utilizar de base, porque você chega aqui e desenha sua tela da forma que você quiser, vai pegando os componentes e colando no HTML. Também o que a gente vai utilizar? Os botões. Então a gente tem uma infinidade de estilos de botões. Então a gente tem os botões simples, que é igual ao nosso Speed Button e W Button. Que aí, o que ele tem? Ele tem o tipo, né? A gente trabalha com o tipo button. E a classe. A classe é referente ao quê? A cor. A gente vai observar que dentro da classe do botão existem outras classes. Para quê? Para deixar ele desabilitado, para deixar ele prolongado na tela, né? Ocupando o espaço todo que ele tiver ali, a dimensão. Veremos também que podemos utilizar qualquer tag, seja a tag de link, ou uma tag de button, ou até mesmo um input para chamar a classe button, transformando aí, então, como a gente pode ver no exemplo aqui, tudo em botão. Também temos aqui os botões grupos. Então seria aqueles botões ali que a gente coloca ali para pesquisa, para limpar, para fazer a pesquisa, para limpar, e um botão para cadastrar já. Então a gente, quando vai para a web, a gente não costuma trabalhar com botões muito separado, colocar lá o botão de cadastrar, alterar, excluir, cancelar e salvar tudo na mesma tela. A gente dá uma refinada nisso aí, né? Colocando os botões mais suaves. Então a gente tem na tela de entrada, geralmente, que é uma lista, a gente tem ali o botão de editar e excluir. Então no botão de excluir a gente vai criar ali uma confirmação, se você deseja, né, com o Switch Alert, que a gente vai ver mais para frente. E na hora que a gente abre o formulário ou o modal, a gente costuma utilizar lá só os botões de cancelar ou salvar, né? Uma diferença aí do que a gente está acostumado aí muitos no Delphi. Então aí a gente tem os estilos, né, de exibição de grupo de botões na vertical, na horizontal, né,
O grupo justificado, né? Contemplando aí o espaçamento disponível no div que ele tiver. Temos também o nosso grupo com a classe dropdown, né, para ele fazer aquele como se fosse o pop-up do Delphi, né, fazendo uma analogia. Então observe que é bem simples. Geralmente a gente não vai ficar codificando, já existe tudo pronto. Você chega aqui, dá um Ctrl C aqui, ó, copiou, colou lá. Eu só quero 2 botões, remove o botão up aqui, coloca o botão que você quer e aí vida que segue. Outra coisa que a gente vai utilizar muito aí no desenvolvimento web com IntraWeb são os ícones. Então o que a gente faz? A gente pode utilizar o span, né? Ou a gente pode utilizar também a tag de ícone, que é a i. Aqui nesse exemplo aqui não tem. Mas eu também vou explicar mais para frente para vocês. O que a gente faz? A gente vai passar então o span, né, e a classe que a gente vai usar, que seria aqui a Glypcon. Então, depois disso a gente tem que passar qual que é o ícone que a gente vai querer utilizar. Então, existe uma infinidade de ícones, uma infinidade de bibliotecas de ícones que a gente vai estar trabalhando também no decorrer dessa temporada. Temos também, que a gente utiliza muito, os painels, né? Então os painéis aí com os títulos bonitinhos, com divisão de cabeçalho, corpo e o footer, né? A barra final. Temos a possibilidade de colorir ele utilizando as classes Default, Primary, Success e Warning e a Dungeon. Sempre vocês vão observar que as classes de cores geralmente elas são padronizadas de acordo com o Bootstrap. Então o Bootstrap 3 tem menos cores do que o Bootstrap 4. As cores do Bootstrap 3 são umas cores mais suaves. As cores do Bootstrap 4 são umas cores mais assim, chamativas, mais fortes, os botões maiores. Então daqui a pouco a gente vai dar uma passada nisso aí e vai ver essa diferença. Então a gente também tem os drop downs, né? Que a gente viu lá os botões, os grupos de botões, que nada mais é que o trecho final do código lá, né? Ele assimila muito aí com o nosso pop-up, como foi dito. Uma outra coisa que nós vamos utilizar direto, os inputs. Inputs é como se fossem os nossos edits, os nossos memos. Então, seja eles do tipo DB ou seja eles do tipo Standard. Então, não vai fazer muita diferença para nós. Também temos os checkbox, temos os selects, né? Que é como se fossem os nossos common box da vida. Então, aí depois a gente vai conhecendo, vai aprimorando, vai aprofundando mais. Aí tem aí o select 2 data, o select 2 comum, pegando um common box e transformando ele. Então, a gente vai ver uma infinidade aí de alternativas de trabalhar com o IntraWeb utilizando o Bootstrap de forma simples, rápida e fácil. Eu quero sempre frisar isso, porque eu não vou ficar aqui te ensinando a quebrar a cabeça. Eu vou te ensinar a chegar, desenhar uma tela, vai desenhar no Paint ali, vai desenhar depois ela no HTML, sendo que primeiro a gente vai fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é codificar o Delphi. O resto depois, se você não souber, não quiser fazer, você pode contratar um programador, porque o seu back-end está todo pronto. Então, voltando aqui aos inputs, né, que é o que assemelha aí muito com o nosso edit, dbEdit. Como que a gente declara ele? Então, a gente vai usar ele sempre dentro de uma classe formGroup. A gente vai ter aqui como se fosse um capturezinho lá, um label, né, que a gente coloca em cima lá no nosso edit, né, para identificar o que ele é. Então, a gente vai usar o label. Vai passar aqui um nome que a gente vai usar, referenciando ele a qual input. Você pode usar o nome que você quiser, mas é mais só para uma referência. E vamos ter então um input. O input, mais para frente, a gente vai ver que ele tem alguns tipos. Então a gente tem o tipo de password, o tipo de data, o tipo de e-mail. Então a gente tem uma infinidade. E quando a gente vai trabalhar com mobile também, a gente tem que observar que de navegador para navegador a gente vai ter algumas bibliotecas diferentes. Né, para na hora que a gente clicar no celular ele abre só o teclado numérico,
ou abrir o teclado para preenchimento de texto, ou abrir o teclado para preenchimento também de e-mail. Então, dessa forma então, que a gente declara o input. Então, mais para frente a gente vai fazer na prática aí. Como que a gente declara então o nosso text area, o nosso famoso memo no Delphi? Então, a gente também vai utilizar a classe formGroup, adicionar o label dele, só para colocar aqui em cima, né, o nome do campo. E aí nós temos aqui algumas coisas diferentes, né, que é a classe formControls, que a gente também tem o input, que eu esqueci de falar. Essa classe é muito importante, a gente vai precisar declarar ela constantemente lá no IntraWeb. E temos aqui o ID. Só que da forma que a gente vai trabalhar com o IntraWeb, você tem duas modalidades. Você pode preencher, né, dessa mesma forma, criando aqui um input, o tipo, a classe e o ID, né, o nome do nosso componente lá dentro do Delphi. Ou você pode passar apenas uma tag. A gente vai trabalhar da forma que eu trabalho, que é a tag. Mas aí, se vocês tiverem dúvida, eu posso também estar mostrando para vocês como trabalhar dessa forma. E aqui nós temos aqui o rows, né? A quantidade de linhas que o meu memo vai ter, ou o meu text area vai ter. Mais abaixo aqui a gente tem os checkbox, né? Como que a gente vai trabalhar os checkbox. A gente pode declarar desta forma, ou também, como eu citei acima, via tag. Mais para frente a gente vai ver as opções aí. Então a gente tem as opçõezinhas bonitinhas, dependendo da forma que você for utilizar, você pode também trabalhar com templates pago. Então você tem uma infinidade de recursos, uns checkbox mais bonitinhos, uns elementos mais bonitos aí para trabalhar no seu formulário e criar um ambiente visual agradável ao seu usuário final. Então temos os rádios também, os rádios box lá do Delphi, né? Aqui são os rádios buttons. Também é da mesma forma, ele é do tipo input, né? Só que aí você passa o typer dele, que ele vai ser um rádio, passa o name, né? E fala se ele está marcado ou não, né? Se ele está selecionado ou não. E temos também que é a opção desabilitado, né? Então, mas dentro do IntraWeb a gente consegue fazer muita coisa sem precisar de saber muito web aqui. Vamos seguindo. O grupo rádio está alinhado, ali estava na vertical, aqui embaixo está na horizontal. Seguindo, nós temos o nosso select, né, comparado ao nosso common box, que vai ser muito utilizado. Eu particularmente eu não uso lá o lookup, outros componentes, eu só uso os componentes praticamente da guia standard. Então cada um tem uma forma de trabalhar. Eu prefiro ter minhas próprias funções, que já carrega ele com o ID do banco. Então na hora que eu vou selecionar, eu dou um select value, ele já me devolve lá o valor, né, do ID do banco. Temos aqui os multi-select, né, que você pode selecionar 1, 2, 3. Aí vai de cada aplicação o que é necessário. E vamos ver aqui abaixo como que é implementado o select 2. Ó, o select 2, o select, né? Então, vamos abrir aqui, ó, o código que a gente vê na prática. Então aqui ele está carregando para os dois modelos, ó. Então a diferença é a classe. Repara para você ver, ó. A minha classe aqui eu utilizo o formControls para fazer o meu selectzinho. Então tá aqui o meu primeiro select. Eu vou declarar o select, a classe, o ID. Sempre que a gente estiver utilizando um componente, seja com tag, seja escrito manual, a gente vai observar que a gente vai ter aqui o ID. E já no multi-select, antes da minha classe, eu falo que é a múltiple, né? Múltiple classe, e aí segue o padrão, que é a classe que eu vou estar utilizando e o ID do componente. Veja que é praticamente idêntico. O que muda é só a nomenclatura antes da classe. Beleza? Voltamos aqui. O input 2. O que é o input 2? É um inputzinho mais bonitinho, aqueles que a gente utiliza lá com os íconezinhos, né? Com botões, para fazer aquele visual melhor para o cliente. Então, geralmente ele é um input grupo, né? Então vou colocar aqui um spam para não colocar o ícone. Aqui é a classe I que eu falei,
né? Que lá eu estava usando o span. Aqui eu vou usar o span mais a classe I. Para quê? Para me fazer ali o desenho bonitinho aqui do group, né? Juntando o meu input mais o meu ícone e esse detalhe cinza. Sendo que o detalhe cinza mais para frente você vai ver que você pode colocar da cor que você quiser. Então, mais abaixo a gente tem uma outra modalidade que é com botão, né? Então, é o input group btn, ou seja, da classe button. A única coisa que mudou. Então, eu tenho o group, né? Eu vejo aqui em cima, e mais abaixo eu tenho o group mais a adição da classe de botões. Então, eu tenho um ícone aqui que a gente geralmente, um ícone de pesquisa, um input que geralmente é utilizado para quê? Aí eu tenho ali um formulário de pesquisa. Não quero colocar o botão solto, eu adiciono, né, a classe btn group input group btn para fazer aí, esse visual mais elegante, mais bonito para o cara fazer a pesquisa. Temos também o input sizing, né, que são os tamanhos. Eu geralmente trabalho com o small, eu acho mais elegante, um ícone menor. Para quem vai trabalhar com o default, ele é um pouco maior, né? Aí vai de acordo com cada formulário que você está criando. Eu acho o small mais elegante, no meu caso, né? O Bootstrap 4, vocês vão ver que muitas coisas aí eles já trazem aqui o large, né? Uma coisa maior, uma visão maior. E o que muda é somente a classe declarada junto ao form control, né? Veja aqui que eu tenho a classe aqui input sm, ou seja, small, a classe small. O default, o form controls. E já para mim ter um botão mais largo, eu chamo o LG. Mais para frente a gente vai ver que a gente tem o XS, o SM, o MD, o LG e o XL, se não me engano, né? A outra coisa que a gente vai utilizar demais, modal, né? Os modalzinhos assim da vida. Então, você tem essa modalidade, você pode criar ele mais largo, mais fino, centralizado, com efeito, sem efeito, mas a gente vai aprender primeiramente o simples, né? Como que eu chamo modal? Então, eu tenho aqui o data toller, né, que eu vou falar que é do tipo modal, e o data target, né, que é o nome do modal que eu vou estar chamando. Aqui é a descrição que vai exibir lá no botão. Então, repara que o meu myModal é o ID do meu modal, né? Então, vocês têm que ficar bem ciente. Uma outra coisa, o HTML ele não é igual ao Delphi, que se a gente escrever maiúsculo e chamar minúsculo, ele vai. Então, se você declarou lá que o seu data target é minúsculo, o ID tem que ser minúsculo, senão ele não vai encontrar. Então, primeiramente eu declaro, né, minha linha falando que é o modal, né, que ele vai abrir do tipo fade, né, vai descer, tipo surgir, né, que ele vai ter que o diálogo, que vai começar a parte do container, a parte ali do título do abaixo, né, vai ter a parte do título, se eu vou querer um botão, se eu vou querer um ícone, e depois eu tenho o corpo, né, onde vai todo o conteúdo aí do seu modal, o que você vai estar exibindo para o usuário, e o footer, que é a parte ali onde é que eu vou ter os botões de cancelamento, de voltar ou de fazer qualquer tipo de processamento. E temos aqui uma coisa interessante para vocês também dar uma analisada depois, que são os tipos aqui nisso que tem os tipos de tamanhos, que é o small, né, que é o menor, o normal, que é o que vocês viram, e o largo. Então aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que esse aqui é pequenininho, ó, o small. E assim da mesma forma com o LG, que ele é um monstrão aí mais largo, que é parecido também com o nosso default. Mas uma coisa que vocês precisam entender são os grids. Como que funciona a minha tela do Bootstrap? Então, toda vez que a gente for desenhar qualquer coisa na tela do Bootstrap, a gente tem que pensar da seguinte forma: eu tenho 12 posições, ou seja, 12 divisões na tela. Então, que elas são em pixels, né? Então, veja que, ó, minha primeira linha, se eu vou ter 12 divisões, eu vou ter 12 campos ali pequenininho. Então, você pode ir dividindo.
eu vou colocar 3 inputs, então eu vou trabalhar com 4, né? Então, mais para baixo aqui a gente vai ver como que declara isso. Eu quero uma coluna de 4 pontos e a outra com o restante que seria 8, né? Então, vai ser exibida dessa forma. Eu quero dividir no meio, então vou jogar 6 para cada lado. Não quero uma linha completa, eu quero que seja exibido aí o meu conteúdo numa única linha de grid. Então a gente vai ter o calls aí de 12, seja ele XS, seja ele SM, MD ou LG. Então aqui mais abaixo a gente consegue ver os tipos de modalidades de classe, né? Que é o XS, que é utilizado mais em smartphone. Então a gente geralmente, tudo que a gente vai colocar aqui é para smartphone, a gente coloca com 12 para ele ocupar uma linha inteira. O Small, que é mais utilizado para tablets. O MD, que é mais assim para computadores, notebooks. E temos o LG, que é então aí essas telas igual a gente tem de 24 polegadas, de 17, que seria um desktop da vida. E aí no Bootstrap 4 a gente já tem o XL, que são telas maiores ainda. Deixa eu ver mais o que tem aqui para a gente falar. Tá. Como que eu declaro, né, essa forma de divisão? Então, observe aqui, ó, eu tenho uma classe calls e eu não coloquei aqui o tamanho, mas se eu quero ela sabendo que ela tem 12 pontos, então aqui como que eu dividiria isso? Então aqui, ó, eu tenho 2, né? Então tem 4 aqui em cima. Para dar 12, então aqui tem que dar, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Então eu teria que ter aqui, ó, 4, 2, 2, 2, 2. Ou você mudaria aí a forma, você dividiria. Porém, ao total da soma, falei besteira, desculpa. Então aqui eu teria 2 de 6, né, para ocupar a linha toda, porque agora que eu me parei que são linhas. Então eu teria um calls de 6 e um calls de 6 aqui, para ele fazer 2 divisões na tela. Então eu teria 2 colunas. Na de baixo eu teria 3 calls de 4. 4 vezes 3, 12. Então é isso aí que a gente tem que observar, né? A gente tem hora que gravando assim dá essas falhas. Então, as outras coisas a gente vai utilizar? Mas as coisas que nós mais trabalharemos aí serão essas que foram apresentadas. A gente já está chegando aí a 30 minutos de vídeo, então vou fazer só uma breve demonstração do Bootstrap 4 aqui para vocês verem um pouco das diferenças. Então, voltando aqui no Bootstrap 4, a gente vê que é o mesmo conteúdo, então aqui a gente já tem aqui as cores que é um pouco a gente tem um pouco mais de cores, né, para trabalhar. Então veja, como eu falei, umas cores mais chamativas, umas cores mais vivas. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, que é o caso que a gente teria lá no Bootstrap 3.6, que é a default. Então entrou mais 2 cores. Forma de declarar a tabela, mesma coisa, não muda nada. Muda que a gente vai ter aqui classes para colorir aí o nosso header, colorir a nossa tabela inteira ou colorir só o título, né? Então, mais o que? Os botões, mesma forma de declarar, o que muda é que entrou algumas cores a mais e, como eu citei, as cores são mais vivas. Os buttons groups, que é a mesma coisa. Observe que os tamanhos aqui são um pouco mais largos, igual eu falei, mesmo sendo utilizando a classe larga. Vocês vão ter uma ideia disso aí na hora que vocês começarem a trabalhar com os inputs da vida, né? Então os drop down também, mesma coisa, não mudou nada pra gente aqui, né? Mudou sim, aqui a gente tem divisão, mas lá também dá pra gente colocar, basta fazer uma implementação no CSS. Os inputs, então veja que também é muito bonitinho, aí a elegância dele que é um pouquinho mais grosso que as bordas, se eu não me engano. Então mesma forma de declarar todos os conteúdos webs aí, todos os divs, não muda praticamente nada. O que muda é toda a biblioteca por trás lá, o nosso CSS, né? Então, mesma modalidade de mostrar os botões, mostrar os ícones,
Aqui já mostra os tamanhos, tá vendo aqui, ó? Ele é um pouquinho mais largo. Eu gosto de usar sempre o small. Vocês vão ver que na hora que vocês começarem a trabalhar com templates, a coisa vai mudar um pouquinho. Então, o que vai variar muito é isso. Você vai ter mais recurso, menos recurso, coisas maiores, coisas menores. Com isso, eu fico aqui então com a nossa introdução de 30 minutos aí, passando para vocês aí um pouco sobre o Bootstrap. Na próxima videoaula a gente vai começar a montar então uma estrutura de pastas, né? Como que eu trabalho, como que eu divido ali o meu projetinho intraweb para facilitar aí na manutenção. Fico por aqui, um ótimo abraço e até a próxima videoaula.